Contamos com a presença habitual aqui às sextas-feiras na edição das 12 de Rodrigo Moitadeus e Juan Álvares. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui na edição das 12. Rodrigo, começo por si. Como é que vê esta reunião do Eurogrupo que dá à Espanha um prazo para apresentar oficialmente o pedido de resgate à banca? Eu ainda estava maravilhado com a notícia dos gregos que vão pedir dinheiro para poderem pagar o dinheiro que pediram. Já lá vamos. Fiquei com essa fixada. Temos que ter em conta, aliás a peça referia isso mesmo, no caso da banca espanhola é só alguma banca, que 60 mil milhões de euros, 62 só para milhões. alguma banca é algum dinheiro de facto. Nós estávamos a discutir lá fora por que razão é que a Espanha geriu as coisas desta forma, do pedido de empréstimo tão em cima. O Juan apresentou uma justificação mais técnica e eu fiquei a pensar no europeu de futebol, ou seja, do momento comunicacional. De facto, os espanhóis acharam mesmo que podiam fazer isto sem... O governo espanhol considerou que podia fazer isto sem ninguém dar conta, que o país estava a pedir um resgate aos Aliás, seus essa bancos. palavra foi evitada por Mariano Rajoy. Exatamente, evitou-a, fez um sorriso, depois a seguir foi ver o jogo de futebol da Espanha e tentou com que a mensagem passasse de uma forma muito tranquila, como se isto fosse uma coisa absolutamente normal e não fosse o colapso financeiro da Espanha. Aliás, Dando o problema quase como solucionado? Dando o problema já quase como solucionado, não é? E, portanto, eu creio que houve aqui duas ordens de razões para ter sido assim feito o processo. Razões mais técnicas, evidentemente, de acalmar os mercados, e depois uma razão, de facto, que é comunicacional, que é aproveitar o momento enquanto o mundo está distraído e o país está distraído para então pedir o resgate à banca. Os espanhóis não são ossos fáceis de roer, portanto vai ser uma negociação difícil do Eurogrupo e, curiosamente, quanto melhores forem as condições espanholas, melhor para a Europa do Sul, nomeadamente para Portugal e para a Grécia, porque vão certamente apanhar esse comboio. Juan, como é que vê todo este impasse até agora conseguido pela Espanha para pedir oficialmente o pedido que, no fundo, já aconteceu, mas ainda não é formal, agora depois de se saber o valor dos 62 mil milhões, abaixo dos 110 que a Europa estava disposta a avançar? Bom, eu só gostaria de acrescentar aqui uma questão que o Rodrigo referiu, que estou absolutamente de acordo com tudo o que referiu, mas há aqui um aspecto adicional, é que esse pedido informal que foi feito, salvo erro, no dia 9 de junho, foi comunicado pelo Ministro da Economia. Portanto, mais um passo a dizer, bom, isto não é relevante porque não é comunicado pelo Primeiro-Ministro. Uma forma de desdramatizar? É comunicado pelo Ministro da Economia. Portanto, esse é um aspecto relevante. Bom, eu penso, como disse o Rodrigo e bem, a Espanha que está a negociar isto de uma forma muito forte, com um punho duro, digamos assim, com murros na mesa, e isso, como disse o Rodrigo também, é de todo o interesse do sul da Europa e sobretudo Portugal. Aliás, ontem houve uma série de imagens que se viram Vítor Gaspar a falar muito com o Ministro da Economia Espanhola no Eurogrupo e, portanto, isso é um sinal positivo, é um sinal que, no fundo, os países estão alinhados. Agora, penso que será hoje, um pedido formal deverá ser hoje, no máximo durante o fim de semana, portanto hoje estarão a ser definidas quer as quantidades, se ficamos nos 62 mil milhões ou será um pouco acima e sobretudo as condições. Portanto, o que deixa os mercados mais intranquilos é a falta de detalhe sobre as condições, prazo, taxa de juro, se é via o FEF ou se é via um novo mecanismo, se entra diretamente para a banca. Essa é uma questão central, perceber de onde é que vem o dinheiro. Se é diretamente à banca ou se passa via Estado, se é contabilizado como dívida pública ou não, se é sénior em relação a outro tipo de credores ou não é. Portanto, são todas estas questões muito técnicas, mas muito relevantes. E, portanto, tudo isto está ainda em aberto e, portanto, é isto que deixa dos mercados, em grande medida, muito intranquilos. E qual é a diferença, para percebermos, entre pedir-se ajuda através do FEF ou esperar que ela entre diretamente pelo novo Mecanismo Europeu de Estabilidade? Há diferenças? Há uma diferença fundamental, é que o FEF é um mecanismo temporário, portanto, é um mecanismo, e o novo mecanismo, que é o Mecanismo Europeu de Estabilização, é um mecanismo definitivo. O FEF é um mecanismo onde as ajudas entram depois par e passo com outro tipo de credores, portanto, não são sénior, e o novo mecanismo, essas ajudas são sénior face a outro tipo de credores. Portanto, estes aspectos são muito relevantes em termos de mercados financeiros e, portanto, isso tudo está ainda em aberto. Rodrigo,
Ontem, Christine Lagarde apelou para uma resposta conjunta por parte dos Estados da zona euro na situação de resolver crises de bancos com problemas, nomeadamente no que toca à questão espanhola, e Christine Lagarde aconselhou que a zona euro canalizasse diretamente a ajuda para a banca e não canalizasse para os Estados soberanos, que depois, mais tarde, ajudariam então a banca. Concorda com esta posição? Há aqui uma relação um bocadinho ambígua entre os problemas dos bancos e os problemas dos Estados. A verdade é que durante muitos anos os bancos suportaram o aumento e o crescimento da dívida dos Estados, portanto, na prática, ou em alguns casos, na maior parte dos casos, os problemas dos bancos são com a dívida soberana dos próprios Estados, e aquilo que Christine Lagarde está a dizer é, bom, se nós enviamos a ajuda para os Estados, aquilo fica no buraco dos Estados e não resolvemos o problema dos bancos. Não sei se será, de facto, a melhor solução. Sei que, de facto, no caso da Espanha, isso é evidente. O que está em causa não são os grandes bancos internacionais espanhóis, são os bancos espanhóis que durante anos tiveram a suportar o crescimento da dívida espanhola, tal como aconteceu cá, e por isso se fala tanto da necessidade de ajudar o resgate dos bancos, porque na prática estamos a falar dos resgates dos próprios Estados, e portanto esta relação é muito próxima. A proposta de Christine Lagarde provavelmente fará sentido. Os bancos tenderão a gerir melhor os recursos financeiros europeus do que os próprios Estados, como já se viu. É também uma tentativa de dissociar os ratings da dívida soberana dos próprios bancos? Pode ser, sim, pode ser, mas eu creio até que é uma maneira mais inteligente de salvaguardar a própria economia dos países, ou seja, os recursos entrarem diretamente na banca poderá, não digo impedir que fechem o crédito, porque isso já aconteceu, na prática o crédito já está fechado, mas poderá ajudar, de certa maneira, os bancos a continuarem a prestar algum apoio à economia prática, não é? As pequenas e médias empresas, o financiamento e as ajudas de tesouraria, que é um dos grandes problemas que a nossa economia, por exemplo, tem. Não há financiamento, acabou, e hoje em dia as empresas têm mais problemas de tesouraria do que propriamente com o seu volume de negócios. Juan, em termos técnicos, que implicações é que tem esta solução se for aplicada? Bom, eu penso que na prática não há muitas diferenças. Eu penso que é mais uma questão de credibilidade e de imagem posterior, porque na prática, aliás, esse é um dos temas que se discute em Espanha, se esta ajuda se contabiliza como dívida pública ou não. Todas as notícias que há é que deve contabilizar como dívida pública, mas não como déficit este ano. Isto porquê? Porque, no fundo, é uma ajuda que é aos bancos. Os bancos serão responsáveis por devolver esta ajuda, mas em caso não conseguirem, há uma garantia do Estado e, portanto, fica no Estado. E, portanto, na prática, não é muito diferente se entra via Estado e vai aos bancos ou se entra diretamente ao Estado, porque haverá sempre uma garantia do Estado sobre essa dívida. E, portanto, este montante há de entrar na contabilização de dívida pública espanhola. Portanto, em termos práticos, não vejo que haja assim muita diferença. Penso que é mais uma questão de imagem. A Espanha estar a dizer que é um caso diferente de Portugal, de Grécia e da Irlanda, e ver se no fundo, se a própria União Europeia se convence os mercados a dizer, bom, isto fica aqui nos países pequenos e não alastrado a países grandes como Espanha ou Itália. Espanha foi o centro das atenções da reunião de ontem do Eurogrupo, mas também houve tempo para se dedicarem à questão grega. A Grécia, que agora com um novo executivo diz que quer, ao contrário de Portugal, mais tempo e mais dinheiro. E vai ter que ser assim, inevitavelmente. Até porque politicamente a situação é delicada, apesar do resultado das eleições, mas politicamente a situação continua a ser muito delicada. Temos um Parlamento absolutamente fragmentado e um país que não quer saber do Parlamento. Portanto, o país lá fora não quer saber da política e vai ser obrigatoriamente necessário ao Governo para manter a sua continuidade. E quando falamos de continuidade de governos gregos, estamos a falar de 6 meses, não muito mais do que isso, mas para manter alguma continuidade. Este não é um governo que possa ter continuidade e estabilidade? Eu não acredito que a nova democracia se possa dar com o PASOK durante muito tempo, e muito menos com a esquerda democrática. Portanto, não há estabilidade. A estabilidade é forçada pela circunstância do país. É uma inevitabilidade, mas há ali há um problema de fundo, de não relacionamento entre os partidos. E, portanto, que causou, aliás, responsável também pela situação que eles atualmente vivem. Mas a verdade é que este governo, para assegurar alguma continuidade, tem que dar alguma coisa, ou tem que mostrar alguma coisa ao seu eleitorado, às pessoas lá fora.
Portanto, temos de facto o Syriza à frente nas sondagens e com muito mais riscos para a Europa do que propriamente a renegociação. E, portanto, terá obrigatoriamente que renegociar uma moratória, não pode pagar. Eles estão a pedir mais dinheiro, portanto não têm dinheiro sequer para pagar aquilo que têm que pagar já, e depois tem que dar qualquer coisa ao eleitorado e mostrar como foram fortes junto da Europa e estão a conseguir renegociar a dívida. É muito mais um jogo de faz de conta do que propriamente de eficácia contabilística, mas é um jogo de faz de conta que é decisivo para manter a estabilidade na Grécia. A Grécia, que parece ter ganhado ultimamente com esta questão de saber se havia ou não estabilidade, se havia ou não um executivo que demorou para acontecer, ganhou também aqui um certo poder negocial, uma vez que nesta altura já consegue renegociar e vê os parceiros europeus com alguma abertura para renegociar o próprio plano e para dar eventualmente mais dinheiro à Grécia. Bom, eu não diria que é isso exatamente, ou seja, o que foi sinalizado por parte de Angela Merkel e dos parceiros europeus no dia anterior às eleições, portanto isto é relevante, que foi no sábado, é se houvesse um governo pró-europeu, haveria abertura da parte da Europa para, no fundo, flexibilizar as condições. Portanto, isso foi um sinal que se deu ao eleitorado no dia anterior às eleições. Portanto, é um período que supostamente devíamos estar de reflexão, não é? E, portanto, essa porta foi aberta e, portanto, obviamente que a Grécia vai usá-la. Agora, eu vejo aqui um grande risco, como diz o Rodrigo e bem, no prazo de 6 a 8 meses, que é o que há na Grécia neste momento é um governo de salvação nacional. Temos a Nova Democracia, temos o PASOK e depois temos a Esquerda Democrática e, portanto, se as coisas não correrem bem, o eleitorado fica claramente sem alternativas. E, portanto, o que eu vejo é este governo tem de correr bem, porque se não correr bem, o próximo governo é do Syriza. Portanto, isso eu não vejo aqui esta é a última hipótese que esta a Grécia é claramente está a ter. a última hipótese da Grécia. Agora, a parte do governo português, eu penso que tem gerido isto de uma forma estratégica bem feita, que é esperar por o que acontece na Grécia, se as condições são renegociadas ou não, esperar sobre as condições de Espanha, e então aí, quer dizer, obviamente depois há de pedir igualdade de condições, que eu penso que há de ser pelo menos mais um ano para alcançarmos os 3% do déficit, o que pode levar a que este ano que o déficit não fique nos 4,5%, mas possa ficar nos 5% ou 5,5%, autorizado pela União Europeia e, portanto, pela Troika. Vítor Gaspar disse mesmo que vai estar atento, não no caso grego, mas em referência ao caso espanhol, que vai estar atento precisamente às condições. Voltamos já à conversa a seguir. Vítor Gaspar admite que os dados da execução orçamental a serem divulgados hoje traduzem um aumento significativo nos riscos e incertezas, mas o ministro assegurou que se mantém o objetivo de cumprir a meta de redução do déficit para 4,5% ainda este ano. No final da reunião do Eurogrupo, no Luxemburgo, Gaspar afirmou que a informação disponível sobre o comportamento das receitas não é positivo, com os valores obtidos com a receita fiscal e com as contribuições para a Segurança Social a ficarem abaixo das estimativas do Executivo. O Ministro das Finanças sublinhou a exigência da execução orçamental para este ano e insistiu que Portugal não vai tomar a iniciativa de pedir mais tempo nem mais dinheiro. Vítor Gaspar lembrou ainda que os parceiros do Eurogrupo já se mostraram disponíveis para prestar apoio adicional, isto se Portugal continuar a cumprir o acordo com a Troika. Rodrigo, nem mais tempo, nem mais dinheiro. Vítor Gaspar insiste. Os dados da execução orçamental que vão ser hoje divulgados, segundo Vítor Gaspar, mostram sinais de maiores riscos e maiores incertezas. Vamos conseguir cumprir as metas? Eu vou pôr a coisa de outra maneira, de uma maneira muito cínica. Ao lado dos gregos nós seremos sempre bons alunos. Nós temos esta vantagem extraordinária. As coisas inevitavelmente vão correr bem em Portugal, porque os gregos estão a correr pessimamente e porque a Europa será muito mais flexível. Mas isso não é necessariamente um bom sinal para Portugal, sermos comparados pela positiva só porque há quem esteja pior. Essa é a segunda parte. Não é porque estão pior, é porque estão muitíssimo piores. Não é? Essa é a segunda parte. Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Aliás, a questão das receitas era quase previsível e é um pouco desconcertante. Que não se tenha percebido a tempo que o tratamento de choque que a economia inevitavelmente ia levar como memorando da Troika, iria ter estas consequências no nível das receitas, quer dizer, é uma inevitabilidade. Penso que aquilo que falhou pode ter sido de facto o crescimento do desemprego, que
que foi quando o Primeiro-Ministro revelou que não estava à espera deste desemprego, significa que nas contas da Segurança Social não estava lá esse dinheiro em caixa. É uma conclusão inevitável. Portanto, Mas havia previsões de que o desemprego fosse aumentar? Até aos 15%, acho que não. E, portanto, há ali um problema, há ali um gap de 3%, que são alguns milhões de euros que não só não entraram, como estão a sair. Na prática, não são só as despesas com a Segurança Social que aumentam, são sobretudo as receitas diminuem porque a gente não está a trabalhar e, portanto, não está a contribuir. A partir do momento em que não está a contribuir, ainda por cima está a receber, é um duplo gasto para o Estado. O sistema é mesmo assim. E, portanto, esse é um problema que, pelos vistos, não estava previsto ou que não está a correr tão bem. Assustador não é assustador. Não é o fim do mundo. Aquilo que se passa na Grécia, isso sim é assustador. Não haver estabilidade, nem haver rumo, nem saber o que é que se vai passar na semana seguinte. Acho que, inevitavelmente, a Europa terá que flexibilizar os objetivos que fixou para Portugal. É uma inevitabilidade e Portugal terá que continuar a fazer o seu trabalho de diminuição, sobretudo, da despesa. Isto é uma forma que Vítor Gaspar tem, sem querer pedir mais tempo e mais dinheiro, de explicar aos parceiros que, eventualmente, vai ser necessário? Quando eu dizia que, ao lado dos gregos, seremos sempre um aluno, significa que nós não vamos precisar de pedir mais dinheiro nem mais tempo. Inevitavelmente, seja pela renegociação da dívida do resgate à banca espanhola, seja pela renegociação da dívida grega, inevitavelmente vão ser fixados outros termos e outras condições e Portugal não vai precisar de pedir. Pelo contrário. Vamos beneficiar do mau comportamento dos outros. Vamos beneficiar do mau comportamento dos outros, exatamente. Juan, vê desta forma a situação portuguesa, vamos beneficiar realmente com o mau comportamento dos outros alunos? Eu penso que não é só isso, quer dizer, vamos beneficiar com isso e vamos beneficiar com um ambiente macroeconómico muito pior do que aquele que estava nas previsões e no programa que a Troika fez. Portanto, o que é relevante aqui por parte do governo português é o governo está a executar o que acordou com a Troika. Portanto, está a fazer exatamente tudo, os cortes, as medidas, etc. E, portanto, o que está a passar é que a evolução da receita e, sobretudo, do desemprego, como referiu o Rodrigo, é muitíssimo diferente daquilo que estava previsto pelo FMI e pelo BCE e pela União Europeia. Portanto, o que o Governo vai sempre dizer é: eu estou a executar aquilo que me pediram para executar, há fatores efeitos é que não externos que não correspondem, portanto, quer dizer, o que pode dizer é: isto não é minha culpa, quer dizer, eu estou a fazer tudo aquilo que eu controlo. Há uma série de fatores que não controlo e, portanto, são estes, a evolução macro, etc. E, portanto, aí, como dizia o Rodrigo bem, quando houver a renegociação das condições gregas e quando se conhecer todo o detalhe deste resgate à banca espanhola, obviamente que durante o mês de julho ou agosto há de sair alguma novidade para o governo português, que na prática são boas novidades para Portugal. E eu penso que será mais um ano, o que nos levará este ano a poder termos um déficit na casa dos 5%. Vamos aguardar para ver como é que se desenrola a situação. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Juan, Obrigado até a próxima semana.